Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, a Igreja Católica nos ensina que o matrimônio, o ato pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima de toda a vida, e que, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e educação dos filhos, foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. Deus criou o homem por amor e chamou-o a amar. Criou o homem e a mulher, chamou-os no matrimônio a uma íntima comunhão de vida e de amor entre eles, de modo que já não são dois, mas uma só carne, como lemos em Mateus 19:6. Abençoando-os, disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis 1:28. Como desígnio originário de Deus, a união matrimonial é indissolúvel, pois Jesus mesmo disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Marcos 10:9. O matrimônio é indissolúvel porque corresponde à essência do amor entregar-se um ao outro sem reservas. Porque ele é imagem da felicidade de Deus à sua criação. Assim como ele representa a entrega de Cristo à sua igreja até a morte na cruz. Mas foi por causa do pecado que se deu a ruptura da comunhão do homem e da mulher. E a união matrimonial é muitas vezes ameaçada pela discórdia, pela infidelidade, pelo ciúme e pelos vários caminhos que os homens abriram em direção à larga porta que leva à perdição. Nossa Senhora nos diz, em uma das suas mensagens em Anguera: ponde todo o vosso empenho a fim de conduzir todo o povo de Deus pelo caminho da salvação. Não fiqueis em silêncio perante campanhas enganadoras que pretendem defender os aspectos parciais de vida, mas que de fato atentam contra a santidade do matrimônio e da intimidade conjugal. Fortalecei com a ajuda do Espírito Santo o caráter do amor conjugal frente a modelos de matrimônios de famílias tão afastadas do ideal evangélico. Não podeis deixar de fazer notar os efeitos deletérios que estão a produzir entre a vossa gente simples as agressivas campanhas proselitistas que seitas fundamentalistas e novos grupos estão a realizar no vosso Brasil, principalmente nos últimos anos. O Catecismo, no número 1609, ensina: na sua misericórdia, Deus não abandonou o homem pecador. As penas que se seguiram ao pecado, as dores do parto, o trabalho com o suor do rosto, constituem também remédios que reduzem os malefícios do pecado. Depois da queda, o matrimônio ajuda a superar o auto-isolamento, o egoísmo, a busca do próprio prazer e a abrir-se ao outro, a mútua ajuda ao dom de si. Queridos irmãos, os livros de Ruth e de Tobias, eles dão testemunhos comoventes do elevado sentido do matrimônio, da fidelidade e da ternura dos esposos. Lá no livro do Cântico dos Cânticos, se vê uma expressão única de amor humano que reflete verdadeiramente o amor de Deus. Lá nós lemos que o amor é forte como a morte e que nem as águas torrenciais conseguem extinguir. Cântico dos Cânticos, do capítulo 8, versículo 6. Jesus restabelece a ordem inicial de Deus e dá a graça para viver o matrimônio na nova dignidade de sacramento, que é o sinal do seu amor pela Igreja. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, está escrito: vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja. O sacramento do matrimônio se dá somente entre um homem e uma mulher,
e não como alguns querem impor como nova maneira de ser igreja. Deus os chama homem e mulher para seguir a Jesus Cristo na vida a dois em uma só carne, sendo fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-se e respeitando-se até que a morte os separe. E isso precisa acontecer por meio do consentimento matrimonial, ou seja, quando é a vontade expressa tanto do homem quanto da mulher de se entregarem mútua e definitivamente a um amor fiel e fecundo. Se existe uma diferença de confissão religiosa entre os cônjuges, a Igreja nos diz que isso não constitui um obstáculo insuperável quando eles conseguem pôr em comum o que cada um recebeu na sua comunidade e aprender um do outro o modo como cada um vive a sua fidelidade a Cristo. Mas para isso ser válida na Igreja é necessária a permissão da autoridade eclesiástica. No sacramento do matrimônio, é o próprio Deus que sela o consentimento dos esposos. Portanto, o matrimônio concluído e consumado entre batizados, homem e mulher, não pode ser nunca dissolvido. Este sacramento confere também aos esposos a graça necessária para alcançar a santidade na vida conjugal e para o acolhimento responsável dos filhos e a sua educação. Os pecados graves contrários ao matrimônio são o adultério, a poligamia, a rejeição da fecundidade do divórcio. Porém, por motivos graves, se a coabitação dos cônjuges já não é mais possível, a Igreja admite a separação física dos esposos, embora lute e deseje sempre por uma reconciliação. Mas eles, enquanto vivos, a Igreja nos ensina que eles não estão livres para contrair uma nova união, a menos que o matrimônio seja nulo e, como tal, seja declarado pela autoridade eclesiástica. Fiel a Deus, a Igreja não pode reconhecer como matrimônio a união dos divorciados, recasados civilmente. Jesus disse: quem repudia a própria mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. Se a mulher repudia o marido e casa com outro, comete adultério. Marcos 10, 11, 12. Para com eles, a Igreja desenvolve uma atenta solicitude, convidando-os a uma nova vida de fé, oração e também a educação dos filhos, assim como nas obras de caridade. Mas eles não podem receber a absolvição sacramental da confissão. E por isso também deixam de participar da comunhão eucarística. E não podem exercer certas responsabilidades eclesiais enquanto perdurar esta situação. A família, ela é chamada de igreja doméstica. E segundo a nossa fé, é porque ela manifesta e realiza a natureza de comunhão familiar da igreja e atua como família de Deus. Cada membro exerce de um modo próprio o sacerdote batismal, contribuindo para fazer da família o lugar para o primeiro anúncio da fé cristã católica aos filhos, chamada a ser uma comunidade de graça e de oração, uma verdadeira escola das virtudes humanas e cristãs. Nossa Senhora também diz em sua mensagem que uma competência específica e insubstituível cabe aos cônjuges que vivem em primeira pessoa a realidade do amor e da personalidade familiar. A grandiosa evangelização não pode dispensar a contribuição das famílias cristãs no Brasil. Oferecei vosso culto ao único Deus verdadeiro e observai seus mandamentos. O professor Felipe Aquino diz que o matrimônio é, em última instância, um grande sinal de Deus, onde neste mundo, em que tanta coisa é relativa, as pessoas precisam crer em Deus, o único que é absoluto. Assim, o que não é relativo torna-se tão importante. Alguém que diz absolutamente a verdade ou é
absolutamente fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, toda honra e louvor, toda glória e poder para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor mostre a sua face e conceda-nos a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.